A avaliação da quantidade necessária do ácido fólico é determinante. E é uma avaliação, muito antes de avaliação de exame, é uma avaliação por anamnese. Histórico familiar, histórico da pessoa, para definir em relação àquela pessoa qual é essa necessidade que ela teria, que é individualizada. E a maior parte dos estudos, pelos órgãos mais competentes na área que você pode imaginar, colocam que a real necessidade para se prevenir doenças do tubo neural, doenças congênitas, etc., varia entre 400 microgramas a 800 microgramas de ácido fólico em uma suplementação multivitamínica e mineral. Todos os estudos foram unânimes nessa relação. Tá? Então, que é uma das coisas que a gente fala, briga, quanto tempo, né, Gisele? Nossa. Mostrando que essa suplementação exagerada do ácido fólico, né, ela pode inibir a absorção de zinco, não ativa a vitamina A, interfere na relação da B12, da B6, muitos estudos mostrando a importância cada vez mais crescente da adequação de B6 para todo esse processo, que também é uma coisa que a gente fala há muito tempo, né? Que a gente sabe que a gestante, ela pode ter 5 vezes mais B6 no feto do que na mãe. Tal a necessidade de B6 do feto. Só que a B6, por exemplo, é uma das vitaminas mais importantes para evitar enjoo. Então, muitas vezes, nesse primeiro trimestre da gravidez, onde além da ação do beta-HCG, né, de hormônio, a carência de vitamina B6, pela alta demanda de B6, principalmente pelo feto, pode ser um dos fatores determinantes de enjoo nesse primeiro trimestre. Né, que vai interferindo, inclusive, na própria nutrição, porque aí não consegue comer, fica vomitando e todo aquele processo. Então, eu acho que assim, voltando aí à conversa, né, a pergunta da ouvinte, se preocupar realmente em saber se você está se alimentando e se nutrindo, observar o organismo, se está com sintomas adequados, se tem alguma coisa que não está funcionando legal, vamos tentar entender por quê. Avalia para ver se tem algum alimento que o organismo pode não estar aceitando muito bem. Cuidado com excesso de derivado de leite. Cuidado com excesso de glúten. Cuidado com excesso de açúcar. Excesso de cafeína, de aditivos químicos. Lembra que o que você está pondo dentro do teu organismo vai formar as células e definir funções, né? Então, tenta pôr menos porcaria, pôr mais nutriente, mais alimento saudável. Aquela conversa que a gente sempre fala aqui, né? Uma frutinha a cada 2h30, 3 horas. Salada verde no almoço e na janta. Na hora do almoço e da janta, alimentação do tempo da vovó. Coisa do grupo do arroz, do feijão, da carne, do legume, da verdura e da fruta. Muita hidratação. Evita líquidos durante a refeição, na primeira hora. Coisas básicas que a gente vai fazendo e vai mudando essa formação celular, né? E outras coisas que são importantes para quem quer engravidar é a avaliação da tireoide, né? É determinante a avaliação da tireoide, é determinante a avaliação de uma vitamina D, um dos nutrientes importantíssimos para controle do sistema imunológico, para a função reprodutiva, para a ação da insulina, ação da tireoide, né? E hoje em dia uma das coisas mais carentes no organismo da gente é a vitamina D. Então, pedir para o doutor pedir uma avaliação de 25-hidroxivitamina D3, né? Fazer avaliação de ferritina, homocisteína. É uma coisa importantíssima para se avaliar antes da gestação, né? Quando tem essa oportunidade. A homocisteína, ela é um marcador de erros na metilação, que é um processo bioquímico que liga e desliga gene, ou seja, que vai determinar a formação do organismo, né, e eliminar toxinas, entre outros fatores. E a homocisteína, ela é um marcador. Se a homocisteína estiver alta, essa metilação está sendo mal feita. E esse é um dos grandes problemas, tanto de fertilidade como de manutenção adequada de uma gestação. Então, é um dado tão simples, avaliar uma homocisteína no sangue, qualquer seguro cobre. E é uma coisa extremamente simples, que você consegue, a partir desse dado, evitar inúmeras doenças, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Avaliar uma ferritina, que é outro fator fundamental. Então, são algumas coisas que hoje já se sabe que são marcadores. Que se a mãe tiver com o processo adequado antes da gestação, ela tem uma chance maior de ter uma fertilidade, né, adequada, uma gestação adequada e garantir
uma qualidade de vida para o filho, não só no momento do nascimento, mas pro resto da vida, né? Em termos de alimentos, Denise, o que você colocaria aqui no cardápio não poderia faltar? Por exemplo, ovos. O ovo caipira, a gente sabe que ele tem 40% a 50% a mais dos principais nutrientes protetores de cérebro e coração, né? Então, o ovo caipira, que foi, na verdade, um dos maiores erros da medicina, né? Falar que ovo aumentava colesterol, que ovo... Imagina, até achar que ovo engorda. Até isso a gente ouve porque acha que ele tem... porque ele tem colesterol, ele tem gordura. Na verdade, o ovo é um dos alimentos mais fantásticos que tem. Alto valor biológico de proteína, qualidade adequada, barato, né? Custo barato, extremamente versátil, né? Quer dizer, a gente pode usar ele em inúmeras coisas. Então, com certeza, como todo alimento, a gente tem que tomar cuidado com excesso, né? Então, como que a gente garante isso? Variando com as outras proteínas. Então, se é a carne vermelha, se é o frango, se é o peixe, se é o ovo, o que a gente precisa tomar cuidado é que proteína de origem animal sempre tem que ser quantidade pequena por refeição. E, de preferência, variar entre elas. Tomar cuidado para não ser frango, carne, né? Tá aquela história, mesmo ovo. Não dá para essa monotonia, ela pode desequilibrar. E eu acho que assim, o que não pode faltar numa alimentação é alimentos do grupo do arroz, alimentos do grupo do feijão, da proteína, do legume, da verdura e da fruta. Alimentação do tempo da vovó. Alimentação que a natureza deu, não que a indústria deu. Tá? É óbvio que a gente não vai viver numa redoma de vidro e não vai deixar de comer produto industrializado. Mas o saldo tem que ser positivo. A gente tem que dar pro organismo mais as coisas naturais, menos aquelas que tem muito aditivo, corante. Porque a gente tem alimento industrializado de qualidade boa. Né? É só ler rótulo, escolher, se preocupar mais em pegar aqueles alimentos que você olha no rótulo e você sabe o que você está lendo nele. Quando você começa a ter muito nome que você não sabe o que foge, né? Então, é mais ou menos, acho que, e legume, verdura e fruta sempre, né? E hidratação. E a soja, Denise? Ai. Ela adora me pôr nessas enrascadas, né? Eu falo que a soja, para mim, ela tem duas coisas que são fantásticas nela. Uma ela seria muito boa se fosse usada para fazer biocombustível, né? Livraria muita gente de doença. E outra para dar paciente pra gente, né, Gisela? Porque é um alimento com altíssimos fatores antinutricionais, proteína de dificílima digestão, altera inclusive a parte hormonal, tanto é que tem estudos mostrando que a soja, principalmente dada para crianças em quantidade elevada, em meninos abaixa a testosterona, em meninas causa menarca precoce, né? Então, além da inibição da captação do iodo, podendo favorecer a tireoide, num desequilíbrio alimentar. Só que o que a gente tem hoje? Hoje o que a gente mais tem é desequilíbrio alimentar. Então, com certeza, um consumo frequente, um consumo regular da soja, principalmente se ela não for coagulada ou fermentada, né? Então, um tofu, um miso, até um shoyu sem glutamato, né? Sem açúcar, dá para ser usado, desde que ele também seja usado, que ele não seja aquela coisa também, né, extenuante, todo dia. Nem o oriental faz isso, né? O oriental tradicional, aquele que realmente, né, tem a cultura lá do Japão. Então, com certeza, a soja, sem ser coagulada ou fermentada, é um grande causador de problema para o organismo. Agora, uma vez ou outra consumir, como qualquer outra coisa, não dá problema, né? Vai ter muito mais defesa do que ataque, né? Outro dia até usaram uma expressão interessante. Estando parado num ponto de ônibus e de repente respira aquela golfada de fumaça preta, duas pessoas. Realmente a poluição é a mesma, mas como o organismo vai reagir e se defender, depende de nutriente, né, Denise? Com certeza, é a capacidade individual. Bom, essas são as questões que então estão envolvendo toda essa parte reprodutiva. E durante a gravidez, por exemplo, essa é uma ouvinte do Mais Saúde, então ela também já tem aquela percepção do leite derivados, do glúten, evita.
Mas uma pessoa assim que estivesse nos ouvindo habitualmente, tá? Que não sabe ainda de toda essa nossa posição, digamos assim, por tudo que a gente já viu e tem de estudo sobre o leite e o glúten. Um consumo frequente deles durante uma gestação. Aquele consumo que a gente sabe que pega um recordatório é café da manhã, lanchinho das 10, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia com os dois. Entende? 7 dias da semana, 365 dias do mês. O que isso pode prejudicar, digamos assim, o desenvolvimento desse bebê ou essa gestação? E o pior ainda é quando você ouve assim, sabe, doutora, eu não tomava leite, porque eu tomo leite e eu passo muito mal. Mas aí, quando eu engravidei, todo mundo falou que eu tinha que tomar muito leite por causa do cálcio, né? Então, além de tudo, ainda tem esse lado, né? Mas vamos imaginar aquela que está acostumada a consumir tudo. O que acontece é que, assim, proteína de leite de vaca e proteína, como o glúten, né? E aí a gente pode falar até mais a proteína do leite de vaca. Não tem humano que digere. Então, isso não existe, tá? E o glúten é de difícil digestão. Então, o grande problema que esses alimentos causam não é pelo consumo, mas pelo alto consumo. E principalmente em detrimento dos outros alimentos que fariam uma proteção. Então, se eu tenho um consumo regular, café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta, sei, né? Muitas vezes troco janta por lanche, troca almoço por lanche, né? Enfim, esse alto consumo já pressupõe que existe um baixo consumo dos outros alimentos mais protetores. Então, é aquela história que eu falo, toma o iogurte de morango e acha que comeu o morango, né? Então, acaba substituindo esses alimentos em alta quantidade pelos alimentos que defenderiam. Quando isso acontece, eu tenho uma sobrecarga dessas proteínas, mais do que nunca não tenho capacidade de digerir e com praticamente toda certeza, essas proteínas mal digeridas, tanto do glúten, como do leite, como da soja, como de qualquer outro alimento que a digestão não for bem feita, pode passar para dentro do organismo e o organismo, para poder combater essa proteína mal digerida, vai ter que produzir um anticorpo. Esse anticorpo que é produzido contra alimentos mal digeridos é o anticorpo chamado IgG. Em 98% dos casos, né? IgM ou IgG, e normalmente num processo crônico o que vai prevalecer é o IgG. Esse anticorpo chamado IgG é o único que passa por placenta e por leite materno. Por quê? Porque também é este anticorpo que é o que vai imunizar. Então, quando eu tomo uma vacina, quando, né, a gente vai se proteger contra vírus, sarampo, toxoplasmose ou qualquer um deles, para saber que está imunizado, faz avaliação de IgM e IgG contra aquele vírus. Se tem o IgM, pode estar com um processo mais momentâneo. Se tem o IgG, é porque já foi sensibilizado. Então, o IgG é aquele que vai imunizar a pessoa, né, um anticorpo contra aquele agressor. Para poder defender a criança num primeiro momento, quando a criança ainda não tem defesa, esse anticorpo contra vários vírus, várias bactérias, etc., que são dados para a criança, para a mãe, eles conseguem passar pela placenta e pelo leite materno para fazer uma primeira imunização para a criança. Só que esse mesmo anticorpo IgG contra qualquer vírus que a gente está tomando, né, de vacina, é o mesmo anticorpo que forma contra uma alergia alimentar, contra um alimento. Então, se eu formar anticorpo IgG contra a proteína do leite, ou contra a proteína do glúten, ou contra qualquer outra proteína, esse anticorpo passa por placenta e passa por leite materno e sensibiliza a criança. E a criança já começa a ficar sensível, ou seja, alérgica a esses alimentos, provocada pela alimentação da mãe e pela amamentação, né? Então, com toda certeza, para qualquer pessoa que quer ter saúde, não vale a pena consumir em excesso esses alimentos. Aí, se tiver algum sintoma de alergia, aí tem que se preocupar em retirar por um período e depois rodiziar. Mas, tendo ou não tendo sintoma, não são proteínas de fácil digestão. Então, o alto consumo nunca é recomendado. Principalmente numa gravidez onde a gente sabe que precisa de ter uma alimentação extremamente equilibrada, variada. E a natureza é bárbara, a natureza dá muito alimento pra gente, é a gente que limita.
tá? Então a gente pode estar comendo inúmeros tipos de carboidrato, que quando eu passo para os pacientes, eles falam, doutor, onde eu acho, né? Eu ainda brinco, falo, do ladinho daquele que você comprou, passou, foi embora e nem olhou para o lado. Porque a gente está tão habituado a comer sempre as mesmas coisas que a gente esquece que a natureza é muito mais boazinha do que aquele negócio de fazer. E aí, quem que limita a gente nesse processo? A indústria. Porque aí é tudo muito pronto, tudo bonitinho, tudo muito fácil, gostoso, não tem que ter trabalho, e ninguém hoje quer ter trabalho, o pessoal não sabe mais cozinhar, né? Então, e aí acaba fazendo esse desequilíbrio no organismo por causa dessa monotonia alimentar e desse desajuste, né? Então, gente, esse é o programa Mais Saúde, com a doutora Denise Carreiro hoje, nos dando a honra da sua presença. Preciso de tua graça, Senhor. Ó, dá-me teu espírito de amor e faz em mim a tua obra, renova o meu viver, Preciso de tua graça, Senhor. Ó, dá-me teu espírito de amor e faz em mim a tua obra, renova o meu viver, derrama as tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser, Jesus. Preciso de tua graça, Senhor. Dá-me teu espírito de amor e faz em mim a tua obra, renova o meu viver, derrama as tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser, Derrama as tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser, Jesus. Jesus.
tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser, Jesus. Estamos apresentando Mais Saúde. Você confere agora para ver a vida acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. É muito interessante esta passagem por vários aspectos. Um deles é por causa desta bendita palavrinha necessário. É necessário entrarmos no reino de Deus por meio de sofrimentos. Graças a Deus isso aqui está escrito na palavra de Deus e eu estou lendo como está escrito aqui. Esse é necessário quer dizer que é preciso passar por tribulações, que é preciso passar por sofrimentos. Mas na verdade, é claro, nenhum de nós quer sofrer, mas o nosso sofrimento, uma vez que nós o vemos na ótica do reino de Deus, na visão da nossa salvação, ele pode ser assumido de modo completamente diferente. Meu querido, minha querida, qual o sofrimento que tem feito você crescer como cristão? Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. A Rádio América tem a melhor programação religiosa do seu rádio. Pelo telefone 11 20 39 1410 e através das nossas redes sociais, você interage e ajuda a fazer a nossa programação, debatendo sobre assuntos que envolvem o seu dia a dia. Você acha que a perda de fé pode levar uma pessoa ao suicídio? Essa é a pergunta de hoje. Fique ligado na América e faça cada programa conosco. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Quem é sócio do Clube da Evangelização recebe em casa, todos os meses, o boleto bancário, junto da revista Canção Nova. Com o boleto em mãos, é possível efetuar a contribuição em casas lotéricas, caixas eletrônicos, frentes de missão espalhadas pelo Brasil e nas agências bancárias. Colabore pelo boleto bancário. Clube da Evangelização. Você, promovendo o bem. A Rádio América, ela traz a palavra de Deus toda hora, a todo momento. América. Chegou o tão esperado CD Sentir Nada Posso. O primeiro CD solo de Fátima Souza. São 14 faixas que revelam a sua intimidade com a palavra de Deus e o levará a um encontro pessoal com Jesus. Adquira pelo 0 Operadora 12 3186 2600 ou acesse loja.cançãonova.com. Produtos Canção Nova. Presentes que transformam vidas. Comece bem a sua tarde. Conexão Canção Nova. De 1 às 3 da tarde. Você confere o que acontece na Missão Canção Nova de São Paulo e curte música, entretenimento com a sua participação ao vivo. Alô? De segunda a sexta-feira, aqui. Rádio América. 12h29. Quem acredita nunca está sozinho, porque a fé é um bem comum que ajuda a edificar a nossa sociedade, dando esperança. A fé nasce no encontro com Deus vivo, que nos chama e revela o seu amor. Um amor que nos antecede e sobre o qual podemos apoiar-nos para construir solidamente a vida. Ano da Fé. A Canção Nova é mais igreja. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Fica guardadinha e nós fazemos que nem hoje, né? Estamos aqui respondendo questões. Denise, tem um ouvinte de Joinville que tem, assim, mandou um e-mail que eu achei, assim, interessante, porque muita gente acaba se vendo nessa situação. Ela diz que tem 1,60 m, pesa quase 90 quilos, diz que sabe que precisa emagrecer porque já está até com um comprometimento em joelho, coluna, etc, né? E diz que tem vários problemas de saúde, rinite alérgica, urticária, pressão alta, refluxo, agora descobriu uma gastrite.
e também tireoide, que começou a se tornar hipotireoidismo, né? Ela colocou aqui. Então ela está tomando aquele clássico medicamento para tireoide e evidente que ela está tomando aquele clássico omeprazol horroroso, que a coisa que eu fico mais feliz é quando o médico retira do paciente esse omeprazol, né? Diz que é uma pessoa ansiosa, trabalha muito tempo sentada, esse é o grande problema. Ela diz que sabe que precisa emagrecer, mas está sem disposição para fazer uma dieta correta. Ela diz que fica longos períodos sem comer e quando come, ela sabe que come errado porque ela vai sempre pelo lado mais fácil. Acho que preciso primeiro melhorar a minha cabeça para poder emagrecer. A minha pergunta é justamente essa: como eu posso me ajudar para poder mudar meus hábitos alimentares? E aí, Denise? Pois é, como você falou, é clássico, né? É. E mais clássico ainda é achar que o problema é da cabeça, né? Então, normalmente vem aquela história, né? A causa, muitas vezes, a gente pensa que ela é emocional, quando na verdade o emocional é mais uma consequência de todo esse desequilíbrio, né? E eu acho que a primeira coisa para fazer é entender o que é o processo, né? Porque a gente ainda acha que a gente engorda porque come mais do que gasta. E a gente sabe que isso hoje não é verdade, tá? A gordura, antes de qualquer coisa, é um processo inflamatório. E esse processo inflamatório ainda é associado com carência nutricional. Denise, explica um pouco melhor, porque o pessoal fala assim, mas como assim inflamação, gordura, inflamação? Eu não consigo entender. Vamos tentar entender isso melhor, né? Então, a primeira coisa é isso, pensar, por que eu estava falando desse processo inflamatório e da carência nutricional? Porque é outra confusão. Ah, obesidade é doença carencial? É doença carencial. Não é carência de carboidrato, gordura e proteína. Pode até ter carência, mas assim, vai ser muito difícil a pessoa estar desnutrida de carboidrato, gordura e proteína, mas com certeza vai estar com carência de vitamina, mineral e ômega 3, né? Então é uma doença carencial mais dos micronutrientes e de ômega 3, tá? E o processo inflamatório, quando a gente fala aí, eu ouvi ela falar você falar de rinite, não foi? Esofagite, de refluxo, gastrite, tiroidite, não é? Então, a gente pode falar que a gordura, ela deveria ser chamada de gordurite, né? Ela é mais uma ite dentro desse processo. Então, o ite é sufixo de inflamação. E como é que essa inflamação aparece? Por vários fatores, né? Mas vamos pensar dentro da alimentação, quais são os fatores que podem provocar essa inflamação. Quando a gente come um alimento e a proteína desse alimento para o nosso organismo é de difícil digestão, essa proteína mal digerida, se ela conseguir ser absorvida junto com os nutrientes para o sangue, o organismo tem que produzir substâncias chamadas pró-inflamatórias para poder combater essa proteína mal digerida. O organismo não sabe o que é uma proteína mal digerida, ele só sabe o que é um nutriente, né? Que é aquela proteininha que é quebrada até liberar todos os aminoácidos, que é a menor unidade da proteína. Se esses aminoácidos estão associados e formam uma macromolécula proteica, o organismo acha que isso é um agressor e começa a produzir substância inflamatória para combater. Isso pode gerar inflamação em qualquer lugar do organismo. Vamos supor que essa proteininha entrou aí no organismo, circulou e foi parar lá na parede do esôfago ou do estômago. Quando essas substâncias pró-inflamatórias vão combater, no local eu vou gerar ou uma esofagite ou uma gastrite. Mas se for no nariz vai ser a rinite, se for no ouvido a otite, na amígdala a amidalite, enfim. E em função de um processo crônico de inflamação, e normalmente isso também está sendo associado com desequilíbrio da microbiota intestinal. Ela não entrou em detalhe, mas muitas vezes pode ter alteração da parte digestiva também, não só na esofagite e gastrite, como no momento de formação de gases, estufamento, alteração de intestino. Então, normalmente esses processos são associados com alteração da microbiota intestinal, né? Então, favorecendo mais a microbiota patogênica, fungos, do que a microbiota saudável. E a presença de fungo aumentado no intestino produz substâncias que na verdade, produz substâncias que não vai deixar a gente produzir lá uma substância que evita os autoanticorpos. Então, na presença de fungo,
os autoanticorpos, que são substâncias que podem destruir as nossas células, eles podem se desenvolver com mais facilidade. E normalmente a tiroidite, né, ela vem por um processo de autoanticorpos que destroem a tireoide. Então, o que essa nossa amiga deve estar associando, né? Uma alergia alimentar, que está causando processo inflamatório, desequilíbrio da flora intestinal. Ela já falou que ela fica longos períodos sem comer. Longos períodos sem comer aumenta, desequilibra a microbiota intestinal e aumenta buraquinho na parede intestinal. Mas como se todo mundo fala, mas jejum não é bom, né? Ficar... digamos assim, um período sem comer, a gente faz buraquinho no intestino? Como assim? Outro dia teve uma pergunta de um ouvinte que eu não tinha entendido, né? Isso. Porque é confuso mesmo, né? Só que aí, pra gente entender isso, na verdade, assim, o cérebro, ele é o órgão que comanda tudo dentro da gente, mas é o único que não tem reserva de energia. Então, se a gente fica mais de 2h30, 3 horas sem comer, o cérebro vai achar que você tá num deserto, né? Porque tá faltando energia para ele. E ele começa a produzir hormônio para fazer a gente pegar a nossa proteína, transformar em glicose e jogar pro cérebro. Como assim? Se eu ficar muito tempo sem comer, não é a gordura que eu vou usar para dar energia? De jeito nenhum. Pro cérebro, gordura é garantia de sobrevivência, estoque de energia e defesa. Então, a primeira coisa que o cérebro vai fazer, se você ficar mais de 3 horas sem comer, é segurar a gordura para garantir sobrevivência. Eu falo que o cérebro não está nem aí se a gente está com volume a mais aqui ou ali, né? Ele quer garantir tempo de sobrevivência. Só que para o cérebro se manter vivo, a gente tem que pegar a nossa proteína, transformar em glicose e jogar para o cérebro para deixar ele vivo. E aí a gente começa a usar tudo em lugar errado, né? Porque essa proteína que foi usada para dar energia, ela devia fazer o neurotransmissor que acalma, que evita a ansiedade, evita a compulsividade, evita a depressão, deveria formar as enzimas digestivas, antioxidantes, os hormônios, as células de defesa e a parte estrutural. Se isso começar com frequência a acontecer, o organismo segura a gordura e usa a proteína para dar energia, a gente não funciona como devia, não estrutura como devia, ainda tem volume a mais onde não quer, né? Ainda tem alguém que fala para você, se você emagrecer, você melhora. E a gente lembra de tanto magro doente que a gente conhece, né? Então, não é se você emagrecer, você melhora, se você melhorar, você emagrece, não é? Então, a gente tem que fazer esse organismo funcionar. Então, primeira coisa, ficou mais de 3 horas sem comer, já começa a alterar quem comanda tudo dentro da gente, que é a energia para o cérebro. Só que o nosso intestino, ele é chamado de segundo cérebro. E o intestino é o órgão que se renova com maior velocidade dentro da gente. Ele só perde para a medula óssea. Se a gente tem 8,5 metros a 9 metros de intestino no total, ele pode se renovar inteirinho em 4 a 5 dias. Então, a velocidade de renovação celular do intestino é muito alta. Como ela é muito alta, se faltar nutriente e energia, não tem como renovar. Então, se passa mais de 3 horas que a gente comeu, não vai ter nutriente e energia regular para bancar a renovação das células intestinais. Então, começa a abrir buraquinho nessas células. Como a parede do intestino é quem seleciona o que entra e o que não entra dentro da gente, na hora que abre esses buraquinhos, a vitamina e mineral que tem caminho certinho para entrar fica perdidão, e as tranqueiras que não entravam, abriu o buraco, entra, que é uma maravilha, né? Inclusive, lá uma proteininha mal digerida. Então, eu associo duas coisas, porque essa proteína mal digerida que conseguir entrar no organismo vai provocar o aumento de substâncias inflamatórias. E essas substâncias inflamatórias vão inibir a ação de um hormônio chamado insulina, que é necessário para que a gente consiga usar a gordura como energia. Então, na hora que inibe a ação da insulina, ao invés de eu usar a gordura como energia e eliminar a gordura, eu faço o contrário, eu coloco a gordura, principalmente na parte abdominal. Junto com isso, não conseguiu absorver as vitaminas e minerais, que são anti-inflamatórias, anti-alérgicas, antioxidantes, e aquelas vitaminas e minerais que melhoram a eficiência da insulina. Então, eu vou associando processos que é onde eu estou aumentando o ataque e não tenho a defesa. E aí eu vou aumentando o processo inflamatório com carência nutricional. Esses processos inflamatórios começam a favorecer gordura, principalmente abdominal, que se não for brecado, vai começando a
levar a inúmeros outros fatores dentro do organismo. Só que essa mesma proteininha que aumentou a substância inflamatória para poder dar resistência à insulina e aumentar a gordura, é a proteína que também causou a rinite, a esofagite, a gastrite, a tiroidite, né, e as outras ites. Denise, você está explicando que então essa proteína não digerida corretamente, que formou aquele grande colar de pérolas que a gente brinca, né, e fala, não quebrou o colar de pérolas. Não quebrou o colar de pérolas, aí passou pelo buraquinho porque ficou do intestino, porque ficou muitos e longos períodos sem comer, e cair circulando, parou em algum lugar, e esse lugar inflamando, então acontece... Vai dar nossas ites. Mas já que está circulando, isso pode parar no cérebro da gente? Olha, aí você tem assim, a gente tem uma coisa no cérebro chamada barreira hematoencefálica, né? Então, normalmente essas proteínas vão ser mais difíceis delas passarem, mas o organismo, quando ele vai combater uma proteína mal digerida, ele produz substâncias como estaminas e outras, né? Mas a estamina, em quantidade pequenininha, ela é um relaxante cerebral. E ela, sim, ela age como um neurotransmissor, então ela vai para o sistema nervoso central. Só que ela, num primeiro momento, ela faz você, quando come o alimento que você não quebrou até o final, que vai te arrumar um baita estrago no organismo, mas libera no momento inicial essa estamina em quantidade pequena, você adora o alimento, porque ele é um relaxante cerebral. Então esse alimento é prazer, ele funciona como droga, ele relaxa, ele dopa. Só que essa estamina que está funcionando como um neurotransmissor relaxante é antagônico, é contrário àquele neurotransmissor chamado serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Então, quando a estamina faz a gente ter queda de serotonina, depois de um período, então, variável que eu comi aquele alimento que na hora eu adorei, eu posso ter ansiedade, irritabilidade, agitação, alteração de humor, necessidade de comer carboidrato ou doce, principalmente do fim da tarde para a noite, e ainda vira um saco sem fundo, porque quem dá saciedade é a serotonina. Se caiu a serotonina, e o mais normal da queda da serotonina do fim da tarde para a noite, é aquela pessoa que aguenta ficar o dia inteiro sem comer, mas quando chega do fim da tarde para a noite, come, nunca está satisfeita, porque como é a serotonina que dá saciedade, não consegue. E ainda, além de tudo, ainda pode prejudicar a qualidade do sono, porque a serotonina é precursora do hormônio do sono. Então, embora essas proteínas não vão para o sistema nervoso central, as substâncias produzidas para combatê-las podem excitar a célula nervosa, etc. Né? Ai, que explicação boa, né? Agora todo mundo entendeu. Agora tem uma aqui também que você vai adorar responder. É de uma ouvinte, ela não diz da onde, mas ela disse assim: estou com a pele tão seca. A sola do meu pé tá uma coisa. Eu outro dia praticamente descasquei a sola do meu pé inteira. Eu lembrei de você, Denise. Eu guardei essa questão. Falei, Denise vai adorar responder. Deixa eu ver mais que ela coloca. Ah, sim, e estou com muitas aftas. Ai, Jesus. Que será? Pode ser tanta coisa, né, mas não dá para ter muita dúvida, né? É verdade. Então, assim, eu acho que tem que pesquisar vários, né? Tem que pesquisar mais a fundo, mas alguma coisa que é muito comum hoje em dia, quando o pessoal fala, fungo, é uma coisa difícil, não é difícil, eu achava até a gente, assim, se você puder, nós já fizemos um programa até só sobre fungos, né, Denise? Mas nós temos ainda um tempinho para responder essa questão. Temos, assim, até fungos no nosso intestino, que eles são naturais, né? Na verdade, fungo, eu falo que fungo está no mundo humano muito antes de nós, né? E a gente tem fungo naturalmente na nossa ecologia. Então, assim, nós temos dentro de nós as boas bactérias, as más bactérias e os fungos. E eles fazem parte da microbiota intestinal, oral, vaginal, na pele, eles fazem parte, são naturais do organismo. Numa alimentação saudável, sem uso de medicamentos, etc., a gente comendo mais legumes, verduras, frutas, cereais integrais, leguminosas, né, grupo do feijão, uma alimentação saudável, esses alimentos, eles são mais alimentos para manter as boas bactérias saudáveis. Quando a gente come mais açúcar,
carboidrato refinado, lactose, proteínas mal digeridas. Quando a alimentação ela consiste mais nesses alimentos, né, eles vão ser mais alimentos para fungos. Então, o que acontece? E outra coisa, o uso frequente de antibiótico, que, aliás, hoje eu nunca vi todo mundo tomando antibiótico, qualquer coisa, literalmente, né? Então, assim, antibiótico, que é o uso, muitas vezes, o pessoal nem, agora limitou um pouco por causa da necessidade da receita, mas, de todo jeito, é um uso absurdo. Tem gente vendendo receita de antibiótico, né? Então, assim, com certeza, um uso absurdo de antibiótico, de laxante, de antiácidos, né? De uma maneira geral, anti-inflamatório, anticoncepcional. Todos esses medicamentos e esses alimentos que eu falei, né, refinados, açúcar, etc., são alimentos de fungo e substâncias que predispõem ao fungo, porque esses medicamentos, eles matam as boas bactérias. Quando matam as boas bactérias, naquela ecologia, os fungos e más bactérias nadam de braçada, eles não tem ninguém para competir com eles, então começa a aumentar. Quando começa a aumentar a proliferação de fungos, é aí que eles começam a produzir substâncias que podem dar sintomas no nosso organismo. Então, eu nunca vou ter uma candidíase vaginal sem primeiro ter aumento desse fungo intestinal. Eu nunca vou ter uma micose na unha ou na pele se primeiro não tiver o desequilíbrio no fungo no intestino. E alguns sintomas que a gente pode ter do fungo, porque fungo no intestino destrói vitaminas, destrói a biotina, que é uma vitamina fundamental para a pele, para o cabelo, é chamada vitamina do cabelo, né? Para a unha, produz substâncias que são tóxicas para o sistema imunológico, tóxicas para o sistema nervoso central, causam hipoglicemia, né? Então, que sintomas a gente pode ter? Pode ter escamação na pele, tanto no nariz, sobrancelha, na orelha, coceira na cabeça, bolinhas na cabeça, coceira que muitas vezes o pessoal acha que é caspa, né? Mas ele fala assim, não é bem caspa, é uma escamação, e tem uma coceira, umas bolinhas, né? Coceira no ouvido, tá? Muitas vezes aquela coceirinha na garganta o tempo todo, né? Bolinhas atrás do braço, aquele monte de bolinha que o pessoal fala assim, é constitucional, né? Ou em outras palavras, é azar, né? Não tem o que fazer. Daquelas bolinhas atrás do braço, mão escamando, pé escamando, calcanhar rachado, né? Muitas vezes manchas que às vezes andam no corpo, que você tem cada hora no lugar. Que mais? Língua branca, né? É outro sintoma de fungo, micoses, frieiras, aftas, assadura, né? É comum eu ficar, às vezes eu vejo mais em homem, porque na mulher é só assim, eu tenho corrimento, eu tenho candidíase, eu tenho coceira ou ardência vaginal. E em homem, você vai pegar mais virilha vermelha e assadura, né? Assadura normalmente é fungo. Quantos shampoos que você vai ver nas farmácias, tá assim, shampoo anticaspa, você vai olhar o princípio ativo, é antifúngico, tá? Então, aí a gente vê que não é coincidência, tá? Então, com certeza, os processos, eles vão começando a acontecer em função disso. Tem mais sintoma que pode acontecer por causa disso? Tem. Falta de energia para o organismo. Sonolência, cansaço, embotamento mental, acorda cansada, dorme cansada, acorda com vontade de comer doce, dorme com vontade de comer doce. Porque quando eu preciso de doce, mas eu preciso de doce do fim da tarde para a noite, normalmente é queda de serotonina. Quando é depois do almoço, depois da janta, é resistência à insulina. Mas quando a pessoa acorda com vontade de comer doce e dorme com vontade de comer doce, em geral é desequilíbrio da flora intestinal com prevalência de fungo. E eles produzem substâncias que causam hipoglicemia para você ir atrás do açúcar, que é o alimento dele. Danado, né? Ele só quer sobreviver, né? Quer dizer, ele faz você comer aquilo que ele precisa, e né? aplaude pé de bis ainda, né? Aplaude pé de bis. Denise, como combater fungos? Porque eu acho que, meu Deus, eu acho que não tem nada mais difícil.
Não tem nada mais difícil. Por isso que até um dos livros, né, que eu escrevi foi Síndrome Fúngica, uma epidemia oculta, né? Aliás, tem 4 livros ótimos da doutora Denise, e esses foram os 2 mais recentes, que podem ser adquiridos através do seu site, né, Denise? Isso. www.denisecarreiro.com.br. Isso mesmo. Pois tem tudo lá. Mas assim, a ideia até de escrever esse livro foi em função disso, que o pessoal acha que é uma coisa que é muito distante da nossa realidade, né? E a gente pega quase em todo paciente que a gente atende. Só que você vê que tem uns que você dá uma equilibradinha no organismo e vai tudo pro lugar. Mas beleza. Tem outros que a gente sofre, né? Eu hoje vou atender uma paciente que está vindo de Salvador só para passar no consultório e voltar. Ela vem e volta hoje. Porque ela fala que faz 2 anos que ela está com um processo grave de candidíase e já tratou, e já foi médico, já fez e nada melhor. Já foi, inclusive, nutricionista, nada melhor. Né? Então, realmente é difícil de tratar. Mas por quê? Porque ele envolve muita coisa, né? Toda uma mudança de hábito alimentar, uma modulação do sistema imunológico, porque o fungo, quando ele está em quantidade alta no intestino, ele destrói células imunológicas. A produção de 70%, 80% das células imunológicas que modulam o nosso organismo é feita no intestino. Então, esse desequilíbrio da flora intestinal, ele vai interferir na produção de células imunológicas. Então, a presença do fungo, ela destrói células imunológicas. E o sistema imunológico que não está funcionando bem, o que ele vai fazer? Não consegue combater fungo. Então, vira uma bola de neve, tá? Bom, Denise, já me fizeram sinal aqui, é uma coisa, quando o programa tá mais gostoso, tem que acabar. Mas eu te convido desde já, para fazermos a próxima vez que você vier aqui no Mais Saúde, pra gente fazer uma pauta sobre esses benditos fungos novamente, porque assim você contempla novamente essa questão dessa ouvinte, e eu tenho certeza que nós vamos, assim, ter várias perguntas chegando. Denise, mais uma vez agradecer profundamente a sua disponibilidade, tá? Sempre eu que agradeço. Muito obrigada. Gente, um beijo muito grande. Ao próximo Mais Saúde. Jesus que podes me tomar.